tem o patrocínio da Coca-Cola e da ONI. Reduções até 64% nas chamadas para a França. Planos Marconi, múltiplas soluções para si e para a sua empresa. Marconi, 75 anos de comunicações internacionais. Uma empresa PT. Boa noite. Aí está o terceiro e último segredo de Fátima. É explicado como uma profecia e refere-se ao atentado que o Papa sofreu a 13 de maio de 81. A visão da pequena Lúcia simboliza a luta dos ateus contra a Igreja e contra os cristãos. O Papa interpreta-a como uma previsão do que lhe veio a acontecer naquela tarde na Praça de São Pedro. Foi o cardeal Ângelo Sodano que desvendou um dos mistérios do século. A celebração eucarística estava a terminar quando o cardeal Sodano, secretário de Estado do Vaticano, se dirige ao púlpito. Fala em nome do Papa para explicar que o regresso de João Paulo II a Fátima é um gesto de gratidão à Virgem pela proteção que sempre lhe deu no pontificado. É uma proteção que parece ter a ver também com a chamada terceira parte do segredo de Fátima. E a terceira parte do segredo guardava uma profecia. Um bispo vestido de branco escaparia a um atentado por intervenção divina. O bispo vestido de branco, que reza por todos os fiéis, é o Papa. Também ele, caminhando penosamente para a cruz, por entre os cadáveres dos martirizados, bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cai por terra como morto, sob os tiros de uma arma de fogo. Depois do atentado de 13 de maio de 1981, pareceu claramente a sua santidade que foi uma mão materna a guiar a trajetória da bala, permitindo que o Papa agonizante se detivesse no limiar da morte. E mal saiu da agonia em 81, o Papa quis ver ainda no hospital todos os dossiês de Fátima. Tinha percebido que os segredos se cruzavam com a sua vida e com o fim do comunismo a leste. Depois, os acontecimentos de 1989 levaram, quer na União Soviética, quer em numerosos países do leste, a queda do regime comunista que propugnava o ateísmo. O Sumo Pontífice agradece do fundo do coração a Virgem Santíssima também por isso. O cardeal Sodano deixou ainda um aviso. A linguagem da profecia é simbólica e tem de ser interpretada. A Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano vai agora publicar o terceiro segredo com todas as explicações. E faz hoje 19 anos que aconteceu o atentado. 3 tiros disparados à queima-roupa atingiram gravemente o Sumo Pontífice. Ali Akka, o agressor, era de origem turca. Foi preso, confessou o crime e o Papa perdoou-lhe durante uma visita à cadeia. As razões profundas do atentado permaneceram sempre misteriosas. Era uma tarde de audiência geral na Praça de São Pedro. Acenos, apertos de mão, carícias a bebés, João Paulo II era um Papa entregue ao povo. Às 17h21 soam 3 tiros por cima do barulho da multidão. João Paulo II cai com a batina inundada de sangue. O ambiente na praça torna-se alucinante. Milhares de fiéis, em pânico, gritam: "O Papa morreu". Transportado no próprio jipe do Vaticano, o homem vestido de branco consegue sobreviver à bala que lhe rasgou o peito a escassos milímetros do coração. Uma bala que João Paulo II mais tarde considerou ter sido guiada por uma mão materna. Mehmet Ali Akka, turco, 23 anos, o terrorista de direita que conseguiu abater João Paulo II. Cumpre em Itália uma pena de prisão perpétua, mas este é um agressor abençoado pela sua vítima.
O Papa visitou Aliaca na cadeia e, pessoalmente, perdoou-lhe o seu crime. O Sumo Pontífice já está em Roma. Passavam 2 minutos das 5 da tarde quando o avião papal descolou do aeroporto de Figo Maduro. Na despedida estiveram o Presidente da República e a mulher, Maria José Rita. Antes, João Paulo II almoçou no santuário com prelados portugueses e estrangeiros. Na hora do adeus, em Fátima, os peregrinos emocionados acenaram lenços brancos. Milhares de pessoas voltaram a erguer lenços brancos na despedida a João Paulo II. Emocionados, os peregrinos que estiveram em Fátima repetiram mais uma vez os vivas ao Santo Padre. E as pessoas acenam já não bandeiras do Vaticano, mas sobretudo lenços brancos em despedida. É como se tivéssemos uma segunda cerimónia do adeus. Milhares de pessoas nas ruas de Fátima. Ninguém em Fátima quis perder a oportunidade de dizer o último adeus a João Paulo II. O curto percurso do santuário ao heliporto foi acompanhado por uma multidão de fiéis. Na Rotunda Sul é quase impossível transitar e é quase impossível passar a pé também. Poucos minutos depois, João Paulo II chegava ao estádio que ontem e hoje serviu de heliporto. À descida do Papa Móvel, seguiram-se as despedidas oficiais. Pouco depois, visivelmente cansado, o Papa entrava no helicóptero. Já sentado junto à janela, despediu-se também ele dos peregrinos. Estava na hora do último adeus a Fátima. Passam quase 45 minutos das 3 da tarde, 5 minutos antes da hora prevista. João Paulo II deixa Fátima, deixa o 13 de maio de Fátima. A multidão acena, os lenços brancos voltam a estar no ar e pode dizer-se, os corações voltam a estar ao alto também para os crentes que vieram a Fátima ver João Paulo II, que vai alto já nesta altura. A viagem até Lisboa demorou alguns minutos. No aeroporto militar de Figo Maduro, as altas individualidades iam chegando para se despedirem de João Paulo II. Vemos ali, efetivamente, Jorge Sampaio, Maria José Rita, Jaime Gana, António Guterres, presumo também os líderes partidários, é deslocar-se para o setor onde o helicóptero da Força Aérea Portuguesa se irá mobilizar. Já na placa do aeroporto e pouco antes de entrar no avião, João Paulo II, tal como à chegada, foi rodeado de crianças. Depois das últimas despedidas, o Papa subiu para o avião. No topo das escadas, voltou-se então para os que estavam na pista e disse aquele que muito provavelmente terá sido o último adeus a Portugal. São os últimos segundos de João Paulo II em Portugal e o aparelho ganha altura. João Paulo II partiu, vai em direção a Roma, abandona Portugal. A caminho de Roma, o Papa enviou do avião uma mensagem dirigida ao Presidente Jorge Sampaio. João Paulo II agradece ao Presidente, ao Governo, entidades e a todos os portugueses a forma como o receberam e como decorreu a sua visita à Fátima. Sua Santidade escreve ainda ao Presidente Sampaio, e cito as tuas palavras, que a exaltação dos beatos Francisco e Jacinta confirma Portugal na senda do progresso humano e cristão. É o essencial da mensagem enviada a bordo do avião da Alitalia que o levou de regresso a Roma, onde já chegou. 500 mil de pessoas em silêncio e recolhimento. Um dia histórico no Santuário de Fátima. O Papa pronunciava finalmente as palavras esperadas. Francisco e Jacinta Marto são dignos de veneração e, a partir de agora, fazem parte da lista dos beatos da Igreja. Os pastorinhos são 2 chamas acesas para iluminar a humanidade nas horas de angústia. O Papa pôs grande empenho neste dia. Às 8h40, João Paulo II entrou num santuário pequeno para tantos peregrinos. Lúcio observava no altar exterior da Basílica. Faltava pouco para a beatificação dos primos. João Paulo II percorreu o recinto e depois dirigiu-se à Basílica para visitar os túmulos de Jacinta e Francisco. A cerimónia de beatificação foi breve. O bispo de Leiria e Fátima fez o pedido formal. Peço humildemente a vossa santidade que se digne inscrever os veneráveis servos de Deus,
Francisco Marto e Jacinta Marto no número dos beatos. Foi então que o Papa pronunciou a fórmula de beatificação. De termos ouvido o parecer da Congregação da Causa dos Santos com a nossa autoridade apostólica, concedemos que, de hoje em diante, os veneráveis servos de Deus, Francisco Marto e Jacinta Marto, sejam chamados beatos e possa celebrar-se anualmente nos lugares e segundo as normas do direito a festa de Francisco e Jacinta Marto no dia 20 de fevereiro, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lúcia estava radiante. Os devotos de Fátima esperam por este momento desde 52. As duas crianças videntes são os beatos não mártires mais jovens da Igreja. Podem, a partir de hoje, ser venerados nos altares de Fátima. No momento da primeira aparição, Jacinta tinha 7 anos, Francisco 9. Hoje deram o primeiro passo para a santidade, mas ainda são beatos e apontam um modelo de virtudes para os cristãos. No Mendonça e Jorge Guerreiro, RTP, Fátima. O Papa regressou então à Santa Sé. A esta hora descansa da longa e emotiva jornada. Em Fátima ficou a irmã Lúcia, a mais velha dos 3 pastorinhos, vai permanecer até amanhã junto ao santuário. Questionada pela jornalista Rosa Veloso, a irmã Lúcia pede aos portugueses que façam o que Nossa Senhora lhes pediu, muita oração. Lúcia prepara-se para um encontro com João Paulo II, sempre acompanhada pelo bispo de Leiria Fátima, Dom Serafim, e pela Madre Superiora das Carmelitas. Foi a irmã Maria do Carmo que lhe entregou um misterioso envelope. A imagem não engana, dirige-se a Sua Santidade João Paulo II. O Papa recebe a carta e é oficialmente cumprimentado pela vidente. Segue-se a conversa de que só há imagem. A Santa Sé impediu a gravação de qualquer som. Foi, portanto, impossível perceber o que quer que fosse. O momento alto deste encontro, que durou cerca de 10 minutos, foi mesmo a forma afetuosa como João Paulo II tratou a irmã Lúcia. Quase 3 horas depois, terminada a celebração, na Cova da Iria, a vidente abandona o santuário. Já que o Santo Padre revelou o terceiro segredo de Fátima, quer-me contar agora de viva voz como é que foi que a senhora lhe disse assim? Agora não posso tomar nada. Diga-nos lá, irmã Lúcia, é uma oportunidade que nós nunca mais vamos ter. Diga-nos como é que a senhora de Fátima lhe disse assim. Olha, Nossa Senhora de Fátima tem muita devoção e compram a sua mensagem. Olha, o que é que falou com o Santo Padre hoje de manhã? O que é que ele lhe disse? Ainda não falei com ele pessoalmente. Falou, eu vi imagens suas com ele lá dentro. O que é que lhe disse? Não é para dizer. Não é para dizer. Não é para dizer. A simpatia da irmã Lúcia contrasta com as poucas respostas que dá. Os 93 anos de idade e as muitas décadas de clausura terão certamente contribuído para tanto constrangimento. Mas quando lhe testámos o sentido do humor, a irmã Lúcia não hesitou. É uma prenda da RTP. Olha que giro. Está bem? Esferográfica para a irmã escrever a sexta memória. Irmã, escreva a sexta memória. Quer que abre lá? Não. Acesso ali ao chefe. Os peregrinos passaram palavra e aglomeraram-se para saudar e tocar naquela que terá visto e falado com a Senhora de Fátima. E foi o adeus de Lúcia ao santuário. Amanhã regressa a Coimbra. As principais figuras do Estado português estiveram em Fátima. O Primeiro-Ministro considera que a beatificação dos pastorinhos é o reconhecimento da importância que Fátima assume na vida da Igreja. António Guterres abordou o Papa sobre o papel da Igreja timorense. Quanto ao Presidente da República, ele confessa que o encontro com Sua Santidade foi reconfortante. Um presidente laico e um chefe de governo católico, Jorge Sampaio e António Guterres, vieram a Fátima. Sentaram-se à esquerda do Papa na ala reservada ao país político. António Guterres foi o primeiro a chegar. Aterrou, eram 8h10 da manhã, no campo de futebol João Paulo II.
Bom Senhor, dia. teve a oportunidade de falar com o Papa, o que é que lhe disse? Falámos fundamentalmente de Timor e dos problemas da Igreja de Timor. Eu penso que é muito importante que se institucionalize a Igreja de Timor Oriental. Foi esse o tema essencial da conversa que tive, quer com o Cardeal Sodano, quer com o Santo Padre. Como é que o sentiu? Senti-o profundamente emocionado, que aliás é muito compreensível. O atentado que ele sofreu foi a 13 de maio. Na altura ele teve a ocasião de me dizer que se agarrou a um rosário de Fátima e, portanto, se sente uma proteção especial de Nossa Senhora de Fátima e, por isso, creio que ele fez questão em vir aqui a Fátima exprimir o seu reconhecimento. Poucos instantes depois, ao mesmo local chegava o heli que transportava o chefe de Estado. Sampaio não vem como peregrino, mas como convidado do Bispo de Leiria. Sr. Presidente, as suas impressões à chegada a Fátima quando se prepara para assistir a esta cerimónia religiosa? Não tenho agora nada de especial a dizer. Minha grande impressão foi ontem, tive a ocasião de privar com a sua santidade uns minutos, que me foram muito reconfortantes. E o que é que o senhor lhe disse, Sr. Presidente? Isto agora acabou-se. Muito obrigado. Bom dia. Bom, de facto, o Presidente da República, Jorge Sampaio, prefere não avançar mais afirmações. Como se sabe, Jorge Sampaio é um presidente agnóstico. Ele decidiu, apesar de tudo, vir aqui assistir a esta cerimónia, que é eminentemente religiosa, e essa decisão valeu-lhe algumas críticas por parte de alguns setores políticos e setores da sociedade que não percebem como é que um presidente que não é católico decide assistir a uma cerimónia que é, sobretudo, religiosa. Políticos de todos os quadrantes da vida portuguesa e outras personalidades também assistiram à celebração. Para a maioria era indiferente a revelação ou não do segredo de Fátima. O momento já de si é especial. Não espero nenhuma revelação espetacular, nada de dramático. Em relação ao chamado segredo, não sei se haverá ou não qualquer revelação, mas não penso que seja mais importante o segredo do que propriamente a própria beatificação, este próprio momento que estamos aqui a viver. Acha que o Santo Padre irá aqui revelar alguma coisa? Não acho nada. Eu acho que cada um de nós aqui é apenas um peregrino. E que Nossa Senhora abençoe Portugal, não é muita coisa. Eu acho que o Santo Padre diz sempre alguma coisa de especial aos portugueses e ao mundo, mas não estou à espera de um terceiro segredo como toda a gente. Eu acho que nós temos que vir aqui com um espírito de peregrinação e de aceitar as palavras do Santo Padre. O que ele vai dizer é sempre importante. Espera que o Santo Padre diga aqui alguma coisa de espetacular? Não, acho que vai dar-nos alguns conselhos espirituais, algumas recomendações para que devemos encarar o futuro, espero. Cada vez que o Santo Padre vem a Portugal, fala sempre no terceiro segredo, na revelação do terceiro segredo de Fátima. Acha que é desta vez? A irmã Lúcia já disse em público que acha que já não vale a pena divulgar o terceiro segredo porque já aconteceu, em certa medida, e por isso que agora é inútil divulgá-lo. Enquanto o Papa esteve em Portugal, dezenas de milhares de pessoas permaneceram no santuário. Durante toda a noite, as orações sucederam-se junto à Capelinha das Aparições. Ao amanhecer, juntaram-se outros milhares de peregrinos que vinham de diferentes zonas do país. Uma manifestação de fé sem precedentes na vida do Santuário de Fátima. Nos caminhos da fé, a madrugada serviu a muitos para preparar ainda melhor o grande momento que estava para acontecer. Os pastorinhos Francisco e Jacinta Marto iam ser beatificados. A Capelinha das Aparições acolheu durante toda a noite algumas cerimónias religiosas, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a Via Sacra e ainda a procissão eucarística. Enquanto uns peregrinos oravam à Virgem ou seguiam firmes na passadeira das promessas, outros cansados matavam a fome ou tentavam dormir depois da grande caminhada. Acaba de acordar. A noite foi fria, como é que foi? Um bocadinho fria, está uma cacimbazinha a cair e um bocadinho frio. Veio de onde? Está a Beiro. Já marcou lugar para daqui a pouco, como é que é? Sim, mais ou menos ficamos aqui, já estamos aqui desde que chegámos ontem. Eram umas 4 horas quando chegámos e ficámos aqui, que estava tudo cheio, e aqui estamos. A noite disse-me que foi fria, mas vale a pena este sacrifício? Vale. Vale sempre a pena. O que é que atrás a Fátima? A fé, Nossa Senhora e Jesus Cristo.
A madrugada não teve enchentes, mas o fervilhar do recinto do santuário manifestava-se, mesmo sem a luz do sol. A pouco e pouco, às primeiras horas do dia, as clareiras iam desaparecendo. Junto à capelinha formava-se, agora sim, uma pequena multidão. Cheguei agora mesmo. Cheguei aqui até há 1 hora, fui descansar um pouco e vim agora. Já está a marcar posição para se deixar ficar aqui para agora as celebrações? Vou participar na procissão eucarística e depois vou tomar um pequeno almoço e depois voltarei outra vez às 8 horas, queria deixar aqui outra vez. E depois de ir para aqui às 8, eu nunca mais saio daqui, senão nunca mais tenho lugar. Com o romper da aurora, peregrinos aos milhares voltam a encher o recinto do santuário. Juntam-se aos que passaram aqui a noite, embrulhados em sacos-cama ou então em cobertores. O importante agora é arranjar outra vez um bom lugar perto da Capelinha das Aparições ou então perto do altar fronteiro à Basílica. É preciso estar num bom lugar para assistir mais logo ao grande momento desta peregrinação aniversária, a beatificação dos 2 pastorinhos, Francisco e Jacinta Marto. Paulo Gomes e Luís Henrique Pereira a acompanhar a visita de Sua Santidade o Papa João Paulo II a Fátima. A visita do Papa à Fátima teve repercussão em todo o mundo. As televisões deram relevo ao recolhimento de 500 mil de pessoas durante as palavras de beatificação dos pastorinhos. A maior rede de noticiários televisivos internacionais, a CNN, deu grande destaque a esta viagem. Através das imagens cedidas pela RTP para todo o mundo, os jornalistas assinalaram a importância que esta peregrinação a Fátima teve no já longo pontificado de João Paulo II. Quanto à imprensa internacional, hoje era já visível a expectativa sobre a revelação do 3º segredo de Fátima. Uma notícia que certamente amanhã terá o seu desenvolvimento nos principais jornais mundiais.